O prazer é todo meu, gente. Olha, que saudade que eu estava com os microfones também da Rádio Bandeirantes e de vocês e de conversar com Obrigado. vocês assim de pertinho. Muito obrigada pelo convite. Então, vamos lá. A notícia é a seguinte: esse centro integrado, o nome é grande, é extenso, é um Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação nas Eleições e de Defesa da Democracia. A gente já apelidou de CIED para facilitar, porque a sigla é enorme. O lançamento vai ser logo mais 4h30 da tarde na sede do Tribunal Superior Eleitoral. Então, vamos ter representantes do Ministério da Justiça, provavelmente o ministro Ricardo Lewandowski deve falar, o ministro Alexandre de Moraes, que vai comandar o processo eleitoral pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas também tem representantes da Anatel, especialistas que vão fazer um pente fino, né, que vão acompanhar esse processo de combate à desinformação no processo eleitoral, a Advocacia Geral, a Ordem dos Advogados do Brasil, Procuradoria-Geral da República e juízes auxiliares também. Então, vamos entender como é que vai ser na prática. Esse centro integrado vai funcionar dentro do TSE, monitorando a desinformação, deepfake, inteligência artificial, fake news, usada contra candidatos durante o processo eleitoral. E eles vão fazer a análise desse material e vão ajudar também a orientar os tribunais regionais eleitorais do país inteiro, porque já tem uma resolução do TSE que proíbe o uso de deepfake. Então, lembrando o nosso ouvinte, o que é deepfake? Eu estou falando aqui com vocês, tem uma imagem em vídeo. Eles conseguem, com o uso de inteligência artificial, manipular o meu rosto e colocar palavras na minha boca, literalmente, como se fosse um vídeo meu falando. Então, não pode usar deepfake. E quando o candidato usar a inteligência artificial, isso tem que estar carimbado, tem que estar claro na tela, neste conteúdo foi usada inteligência artificial. É um processo que a gente está, um aprendizado, né? E o processo eleitoral vai mudar, não tem como fugir disso. E o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo é tentar reunir forças, coordenar o trabalho de uma equipe para fazer o monitoramento em tempo real, chamando também as redes sociais para esse trabalho, porque a gente viu no último processo eleitoral muito conteúdo sendo derrubado e as redes sociais tiveram demora na resposta, então agora elas também fazem parte desse grupo e vão atuar junto com o Centro Integrado aqui no TSE. Legal. Bom, Lana, uma ideia muito importante, é claro, para garantir a lisura do processo eleitoral, a lisura por parte dos candidatos, mas que já me vem uma dúvida aqui. Essa estrutura toda montada, ela terá continuidade após o período eleitoral? Porque nós vimos alguns movimentos, alguns atos voltados para, não para golpe, mas para você, de alguma forma, questionar coisas que são inquestionáveis e que tiveram continuidade após o período eleitoral. Esse tipo de estrutura deve se manter ou não? Ou criaram especificamente para o período eleitoral, Lana? A ideia é fazer cumprir as regras eleitorais. Então, durante o processo eleitoral, já por enquanto, essa é a proposta do Tribunal Superior Eleitoral. Se isso pode se desdobrar em uma atuação mais permanente, já teve até um movimento, uma tentativa, por isso eu falei a Advocacia Geral da União, um esforço da advocacia da AGU para tentar combater fake news que atacassem o governo, e isso gerou muita polêmica, foi chamado de Ministério da Verdade, enfim. O que esse centro integrado, que vai nascer hoje oficialmente, vai fazer é trabalhar para que um candidato não seja prejudicado por desinformação. Os especialistas nem gostam de chamar de fake news, né, gente? Porque se é news, se é notícia, não pode ser fake. Então, foi uma expressão cunhada também para atacar o jornalismo profissional, de alguma forma, por políticos maliciosos na sua visão. Então, eles falam mais em desinformação. O combate à desinformação nesse centro integrado para garantir que o processo eleitoral vai ser limpo, porque a gente sabe que as pessoas podem mudar de opinião. Imagina a quantidade de vídeo distorcido, de áudio distorcido que já não circula por aí. A gente tem na Polícia Federal pelo menos 3 investigações em curso, uma delas contra um candidato à Prefeitura do Amazonas, à reeleição, em que um áudio foi distorcido, é a voz dele, falando Caramba. coisas que ele não disse. Então, isso já chega lá na ponta, na Polícia Federal para investigação, mas imagina o estrago que não provoca no caminho.
em todo uma corrosão do processo democrático antes que o eleitor consiga tomar a sua decisão. Então, é sobre isso que eles estão tratando nesse momento. É difícil que o eleitor seja manipulado. É difícil corrigir um estrago desse. Porque o recorte, né, da rede social já está rodando aí em grupo de WhatsApp, né, e tudo mais, e tem muita gente que se informa por ali. Você não consegue corrigir na totalidade. Você corrige até um pouco, algumas outras pessoas devem ter acesso à correção e tal, mas a grande maioria não. E isso está sendo substituído, sabe por quê? Pelos folhetos apócrifos do passado. Você se lembra? Chegava no período eleitoral, aquele monte de folhetim espalhado pela rua, com inverdades, né? Com coisas sendo divulgadas ali que não eram verídicas. E, obviamente, sem qualquer tipo de assinatura. E hoje, com esse avanço tecnológico, nós temos essa DIP, essa área desconhecida da internet, sendo utilizada também por criminosos. E agora, com essa inteligência artificial, a ponto de manipular pessoas e falas de pessoas, isso tudo se torna cada vez mais assustador, espantoso e preocupante. E aí, de uma maneira mais prática, Olana, dá pra gente explicar como é que eles vão atuar? A ideia é tirar esses vídeos de circulação o mais rápido possível, porque uma vez que isso vai parar na internet, foi o que o João estava falando agora, né? É difícil da gente conseguir corrigir o estrago, né? Que uma notícia falsa como essa acaba causando. Então, na prática, a atuação desse conselho vai ser para quê? Exatamente para tirar o conteúdo o mais rápido de desinformação do ar o mais rápido possível. Isso já foi feito com a força da Justiça Eleitoral no último processo eleitoral, né? Nas últimas a eleição presidencial. Mas, agora, eles convidam outras pessoas a participarem desse processo, para guiar os tribunais regionais federais e para que as decisões sejam tomadas com algum critério mais técnico, né? Por isso a Anatel também está lá, para tentar descobrir a origem do material, para tentar... Entende? Os detalhes vão ser anunciados às 16h30. Eu também estou bem curiosa para ver como esse centro vai funcionar, se vai estar aberto para a gente, se a gente vai poder, como imprensa, acompanhar esse trabalho em tempo real. Então, são detalhes que a gente vai conhecer logo mais. Mas a essência é essa, evitar que um conteúdo enganoso, que um conteúdo manipulado, que engane o eleitor, permaneça ainda publicado nas redes sociais. E isso também é uma cobrança que precisa ser feita com relação às Big Techs. E muitas vezes só a força da justiça é que consegue derrubar conteúdo inautêntico, né, publicado nas redes sociais, porque só o alerta de que aquilo é uma farsa, às vezes não funciona. Porque as redes sociais não investem em colocar pessoas para trabalhar, para fazer essa análise. Exatamente. Muitas vezes é só um monte de robô, enquanto que um olhar humano rapidamente perceberia que o conteúdo é falso. Então, eles também são cobrados a ter uma responsabilização maior e a investir para garantir que o consumidor das redes sociais, da plataforma, não vai ser enganado, né, durante o processo eleitoral. Então, respondendo objetivamente a pergunta, a meta é evitar que a desinformação se espalhe no processo eleitoral e derrubar conteúdo inautêntico de maneira segura, né, com o olhar de especialistas e de forma rápida, com uma resposta rápida para evitar estragos na nossa democracia e no nosso processo eleitoral. Verdade. Agora, na prática, ontem nós acompanhamos o depoimento do Mauro Cid, né, que esteve na Polícia Federal e lá ficou por pelo menos 9 horas. Ele foi indagado novamente, requisitado novamente, que a Polícia Federal acabou descobrindo algumas coisas que ele deveria ter revelado em uma delação premiada e não agiu dessa forma. E isso ficou mais claro ainda depois do depoimento do Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Daqui a pouco nós vamos tratar desse assunto, Olana, aqui no Bora Brasil. Mas eu gostaria de saber se você acompanhou algumas coisas que foram divulgadas a respeito do depoimento. Se você tem alguma informação adicional, de alguma fonte, alguma coisa assim, do resultado do depoimento do Mauro Cid. Você tem alguma informação nesse sentido, Ana? Joel, foi o assunto quente ontem aqui em Brasília, né? Um depoimento que foi madrugada adentro. Mauro Cid depondo pela já a 4ª vez,
falando aos policiais federais, ele não se recusa a responder nenhuma pergunta. O nosso repórter Túlio Amâncio acompanhou, já tem alguns bastidores, né, do que foi dito neste depoimento. O que a gente consegue perceber, e ouvindo as fontes aqui em Brasília, é que o potencial destrutivo dessa série de depoimentos, ainda dentro da delação premiada, se Mauro Cid continuar colaborando, é muito grande, né? Porque ele tinha, aqui te digo como testemunho ocular, viu, Joel? Mauro Cid estava na cola de Jair Bolsonaro o tempo todo, filmando o tempo todo. Então, ele sabia de todas as discussões, ele reconhece que a minuta foi discutida em reuniões. Quando eu falo minuta, eu estou me referindo à minuta do golpe, várias versões dessa minuta, 2 foram encontradas, uma na sede do PL, né, numa sala que era do ex-presidente Jair Bolsonaro, e outra na casa do ex-ministro Anderson Torres, que seria um plano para colocar em prática uma tentativa de golpe de Estado, né, com a intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para questionar o resultado das eleições, prisão do ministro Alexandre de Moraes, todas essas coisas em discussão. Outro detalhe importante, Mauro Cid foi, obviamente, pressionado a falar sobre por que não divulgou o vídeo, por que não entregou para os policiais o vídeo daquela reunião ministerial. Exatamente. E que eles discutiam esse assunto. E a interpretação que Mauro Cid faz é que a reunião não era para tratar de golpe, era uma reunião ministerial. Então, ele nem se lembrava desse material, por isso não fez a entrega. Enfim, ele está ali nessa corda bamba entre manter as vantagens que ele conquistou na delação premiada e entregar provas do que está sendo dito, inclusive em outros depoimentos, o que pode forçar outras escalas de ex-assessores do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, inclusive no mesmo patamar que ele, a também fazer acordos de delação premiada. Esse é o cenário aqui em Brasília, investigação em curso, e que deve ser, logo, logo, deve ter novidades aí, pessoal. Entendido. Lana Canepa, minha amiga, um prazer muito grande te receber aqui. Parabéns hoje e sempre pelo trabalho, viu? Um espetáculo de profissional. Fica com Deus aí, Lana. Obrigado. Agradeço demais, Ana Paula e Joel, Valeu. pelo carinho de vocês. Eu vou falando e o celular vai pipocando um monte de mensagem aqui. Dia quente em Brasília também, tem a repercussão da Petrobras, tem Mauro Cid e muita coisa acontecendo. E eu volto para atualizar aqui também, se tiver novidades sobre o Centro Integrado de Combate à Desinformação. Obrigado. Fechado.